de volta com o nosso segundo bloco da transmissão ao vivo aqui do portal locusonline.com.br. A gente segue falando sobre essas manifestações que aconteceram Brasil afora nessa sexta-feira e agora com um olhar mais próximo aqui para a nossa cidade, a cidade de Passo Fundo. Estamos agora com os integrantes da equipe do Locus, William Strapazon. Tudo bem, William? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Muito obrigado pelo convite. E vamos conversar sobre o que aconteceu aqui em Passo Fundo hoje, que consequências. Acredito que dá uma sequência na conversa que os vereadores começaram tão bem. O William que é nosso CEO aqui, né, do Locus, né, nosso chefe. O Gustavo Amaral, empresário e palestrante. Tudo bem, Gustavo? Boa noite. Boa noite, agradeço o convite e peço que sejam bonzinhos comigo, né, caso discorde, etc. Muito obrigado pelo convite. Excelente. E o Gesael Duarte, que também é nosso colaborador aqui do Locus. Tudo bem, Gesael? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Vamos comentar os acontecimentos do dia. Pois então, como nós já víamos falando no bloco anterior, com os vereadores Matheus Vespe e Roberto Tozon, nós tivemos essas manifestações, né, chamada de greve geral contra as reformas da Previdência, reforma trabalhista. A gente tem um material em vídeo aqui que nós vamos exibir agora, de uma manifestação que aconteceu nessa tarde aqui em Passo Fundo. Vamos acompanhar então para depois a gente poder conversar um pouquinho mais e até situar quem está nos assistindo nesse momento. Não compra! Não compra! Não compra! A feira de calçados vai ficar marcada na história da classe trabalhadora como a loja que foi contra todos os trabalhadores! Não compra! 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 Então, senhores, o que podemos extrair de avaliação a respeito disso? E enquanto nós elaboramos aqui, também vamos saudar o nosso amigo Guilherme Macalossi, nosso convidado diretamente de Farroupilha. Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês aí, participando desse especial, num dia que foi, do ponto de vista nacional, tão triste. Né? É verdade, Guilherme que também é colaborador aí, um dos articulistas do Locus Online. Para fazer... Prazer todo nosso de te receber aqui, Guilherme, nessa nossa transmissão ao vivo. Muito bom poder contar com a tua opinião. Gesael. Eu que agradeço. Deixa eu só fazer uma pergunta. Posso fazer? Fica à vontade. Todo militante que acaba com um negócio desses de som na mão tem a voz esganiçada e faz a gente ter dores nos tímpanos. Dá pra gente testar aqui, né? Tem nosso próprio megafone. É o vandalismo auditivo. Vamos fazer um teste no final aí, né, Luiz? Vamos lá. Vamos gritar fora Temer. Sem dúvida. Então, para começar, a feira de calçados, na verdade, é muito a favor dos seus trabalhadores. Ela tem que pagar os próprios funcionários. Então, comprem sim da feira de calçados, está aí um jabá gratuito. Senão não tem como pagar os trabalhadores. Vem daí o dinheiro, né? Acho que como introdução, talvez é bom explicitar que a gente não vai entrar no mérito dos motivos da greve geral. Que eu devo ser o único que não sou totalmente a favor, não sou a favor no geral, da greve geral, mas da reforma trabalhista, que é o motivo da greve geral, previdência, etc. Mas sim a greve em si, o movimento e a greve em si. Então manteremos aí. O que vocês acham desta greve hoje aqui em Passo Fundo, hein? Bom, greve é um pano de fundo para uma coisa bem maior. Na realidade, foi um teste de força de sindicatos do Brasil todo que combinaram e o mote era: vamos fechar tudo. É isso que eles queriam. Se organizaram, se comunicaram. Quem caminha para o Passo Fundo, no centro, começa a ver gente estranha, gente diferente, com outros sotaques. Parece que esse pessoal consegue se organizar e mandar gente para outras cidades, para o interior, para organizar esse tipo de coisa. Eu não sei se exatamente as pessoas que estavam gritando nas ruas, na Avenida Brasil, no centro de Passo Fundo, mandando fechar as lojas, se eram realmente pessoas daqui ou de fora. Mas isso também não vem muito ao caso. O que a gente viu foi realmente uma opressão, usando o vocabulário da esquerda, e gente caminhando pela rua, patrolando as ruas e forçando o comércio a fechar as portas. Parecia
o traficante do Rio de Janeiro subindo o morro e mandando um toque de recolher para as lojas fecharem. Era isso que parecia, todo mundo caminhando, né, pela Brasil fazendo isso. Eles fizeram isso no centro, fizeram ao longo da Brasil, no Zafari. A gente vai falar a marca de todo mundo hoje aqui de graça. No Zafari da Avenida Brasil, eles entraram no pátio, fecharam que forçassem o mercado, com gente lá dentro, teve gente chorando, gritando, apavorada. Eles ficaram por alguns momentos ali e seguiram em direção à prefeitura e não sei mais o que fizeram lá. Tem político envolvido no meio, obviamente, dando aulinhas hoje à tarde com professores da UPF, para esse pessoal dos sindicatos e o pessoal da porta. Aqui a gente não tem grandes fábricas envolvidas nisso, tem as empresas de ônibus, que parece que são os alvos desse pessoal. E estão lá reunidos alguns motoristas, que são vítimas nesse caso, o pessoal do sindicato todo, partidos, CCs, que não estão de greve, hoje também parece que alguns CCs aderiram à greve, né? E estão lá dando aulinhas para esse povo. Mas, pessoal, é isso. Greve é só um modo de dizer, é um confronto de forças, um teste de forças e parece que deu tudo errado, porque, como diz uma amiga minha do Facebook, a Regina Brasília, parece que a greve entrou de greve e cancelou a greve. É questão do método, né, que a gente pode questionar, como nós falávamos até no bloco anterior, né, enfim, não analisando o mérito da questão, mas o método, sim, né, de forçar fechamento de lojas, de obstruir estradas. Tivemos aqui em Passo Fundo a obstrução de rodovia da própria Avenida Brasil, então isso complica a vida de quem não quer participar, simplesmente não quer participar, né? Perfeito. Que é a grande maioria. Que é a grande maioria. Eu passei bastante por Passo Fundo hoje. Não sei se vocês passaram pela Moron, as lojas estavam todas abertas. Então, eu fiquei pensando, bom, é greve geral? Bom, é claro que a greve não é uma greve geral. A greve geral é uma propaganda. Então, é um tema que foi difundido. E essa greve geral, que ela é pseudo-geral, então é uma propaganda aquela geral, ela tem um contexto por trás dela ali. Existe um elemento importante nessa reforma trabalhista. Eu acredito que a reforma trabalhista não saiu com o jeito que o William gostaria, ou que dificilmente agradou a todos nós, todos os elementos da reforma. Se fôssemos nós envolvidos no processo de discussão, certamente a coisa teria saído de outra forma. E agora acontece o seguinte, um elemento foi muito importante, foi uma vitória para o povo brasileiro, que foi o fim do imposto sindical. Então, esse elemento, com certeza, vai fazer diferença no bolso dos trabalhadores, que agora vão poder escolher se querem contribuir ou não, né, e não vir descontado de qualquer forma na folha de trabalho. E essa mudança pequena, e é o que é um ganho para o trabalhador, é um ganho na liberdade, é um ganho da escolha, essa mudança trouxe um problema muito grande para os sindicatos, porque agora eles têm que prestar um bom serviço para o trabalhador para mostrar que vale a pena contribuir. Porque o desconto é relativamente grande, né? É um desconto significativo. Eu não lembro agora se varia conforme o salário, ou se é um desconto... É um dia de trabalho, né? É um dia de trabalho. Talvez uma Macalossi tenha um número, parece que é 38,9 bilhões que os sindicatos vão perder no país, etc. Vão parar de movimentar. Esse tantinho, ele é somado, ele é muito importante. Ele gera uma cifra desse tamanho, em bilhões. Agora, olha a causa e efeito disso. Então, você tem uma ação importante que é a diminuição da receita dos sindicatos. Essa é a consequência mais óbvia. E toda essa guerra que está acontecendo nas ruas, né? Porque é praticamente uma estratégia de guerrilha esse negócio de ficar brigando com os lojistas, ficar brigando com como é que vocês não vão aderir à greve, que história é essa? Claro que não, porque quem que está conduzindo a greve? É uma chamada geral da CUT. Então é um braço de partidos políticos que está convocando as pessoas às ruas. E esse braço, por que ele está fazendo isso? Porque ele está perdendo dinheiro. Então essa é a causa e efeito da greve. Então, existe toda a questão por trás, não vamos perder direitos, muito poucos direitos. Algum direito foi perdido trabalhista nessa reforma? Não que eu tenha visto. Não vamos entrar no mérito, porque a gente vai longe ainda. Não que eu tenha visto. A gente não trouxe alguém do contraditório aqui, né, nesse primeiro momento, para falar disso. Mas acontece que a causa e o efeito é essa. Os sindicatos perderam a arrecadação por uma coincidência dos demônios. No outro dia, os sindicatos estão na rua convocando todo mundo para parar de trabalhar. Então, essa é a relação. E isso tem consequências graves, porque a maior parte das pessoas, me parece, que estão sendo enganadas. As pessoas comuns, assim, que não vivem nesse meio, que estão preocupadas com a sua família, com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional. Essas pessoas, elas saem aí, eu tenho que fazer greve, eu não tenho, para isso aqui é para mim, ou não é. Então, esse sentimento, ele gera confusão às pessoas. Né? Posso botar um ponto de informação só como trabalhador de Passo Fundo? Até comentávamos antes aqui, eu trabalhei muito tempo, pouco tempo na verdade, mas há muito tempo atrás, em um mercado aqui de Passo Fundo.
E, obviamente, tinha um sindicato também. O trabalhador ele não se sente representado pelo sindicato. Não se vê, por exemplo, a força do sindicato para realmente convocar os trabalhadores. Parece que é só um clube fechado, assim, algo assim. E tu não vê nenhum tipo de patrocínio do sindicato para o trabalhador. Eu já trabalhei em mercados, etc., aqui em Passo Fundo, e nunca assim, me senti amparado por qualquer tipo de sindicato. Essa foi uma realidade. Então, é muito do que eles não sente o pessoal cooperando com o sindicato. E talvez, como o vereador falou antes, querendo cooperar, mas não querendo ir lá com o sindicato, talvez não sentindo a força da representação para ir lá.